Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu queria pedir vocês para me dar aquela força, deixar um like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no meu Instagram, no meu grupo do Telegram também, os links estão aqui abaixo. Bora estudar direito constitucional, bora falar de um monte de assunto bacana que com certeza pode cair em provas de concurso, mas também para a gente poder entender um pouco melhor da nossa Constituição, do nosso Estado, ok? Olha só, eu fiquei pensando se eu deveria ou não comentar aqui com vocês sobre esse caso que está muito polêmico do aborto que uma menina de 10 anos praticou. Ela tinha sido estuprada por um tio. Isso gerou uma confusão enorme aí nas redes sociais. Resolvi dar minha opinião. Antes de mais nada, gente, deixar claro, falar o óbvio, né? De que não tem problema nenhum você discordar de mim, tranquilo, tá? Tranquilo. Um dos problemas no Brasil hoje que está me incomodando muito é isso. As pessoas não sabem mais discordar. Todo mundo, tem gente partindo do pressuposto que é o seguinte: se eu estou falando uma opinião que você não concorda, eu sou um idiota. Se você está dando uma opinião que eu não concordo, eu preciso te achar um idiota. E não é assim. As opiniões precisam ser divergentes mesmo. A nossa Constituição ela consagra aí o pluralismo de ideias. É assim que tem que ser. Então vamos respeitar a opinião de todo mundo, né? Tentar refletir um pouco com elas, que é assim que a gente vai avançar. Bem, vamos lá. Outra coisa, gente, rapidinho. Nos vídeos aqui no canal eu vou tentar tratar das questões do ponto de vista jurídico, o máximo possível. É óbvio que em alguns momentos eu vou precisar dar algum tipo de opinião política ou sociológica, porque o direito não é uma ilha, né, isolada no meio de um oceano, não é assim. Então, em algum momento eu vou precisar dar uma opinião um pouco mais política, etc. Mas eu vou tentar me ater aqui sempre, cada vez mais, às questões jurídicas, tá? Olha só, galera. O STF, ele tem dois julgamentos muito importantes sobre a questão do início da vida. Primeiro, a ADI 3510, uma ação direta de inconstitucionalidade, 3510, que cuidou da constitucionalidade ou não da lei de biossegurança. Nesse julgamento, o Supremo entendeu que era possível fazer pesquisa com embriões humanos, né, que fossem fertilizados in vitro. Por quê? Porque fora do útero não dá para dizer que havia vida ali, porque a vida realmente existiria quando há uma troca entre aquele bebê que está sendo gerado ali no útero e a mãe. Essa atividade mínima cerebral que oportuniza essas trocas entre um bebê e a mãe é o que configuraria a vida. Isso foi dito nessa ADI 3510 e o STF segue essa mesma linha quando ele vai julgar a DPF 54, que trata do aborto de anencefalo. O Supremo permitiu que a gravidez fosse interrompida quando estivermos diante de um anencefalo. O que é um anencefalo, né? O anencefalo não é quem tem uma síndrome grave, gente, não é quem tem microcefalia, nada disso. O anencefalo é uma síndrome muito rara, muito triste, muito grave, quando a mulher gera uma criança que não tem cérebro. Não, ela não tem cérebro mesmo, não é que ela tem uma síndrome, nada disso, não, ela realmente não tem cérebro. E o Supremo entendeu que é possível interromper a gravidez nesses casos porque não há vida ali. Se não há cérebro, não há vida. Esse foi o entendimento do Supremo, tá? Então, vamos pensar nessa menina aí de 10 anos de idade que estava ali gerando uma vida dentro do seu útero, né? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer: ali naquele pequeno útero daquela criança, havia uma vida que mereceria proteção constitucional, mereceria uma proteção do ordenamento jurídico? E a resposta é sim. Por quê? Porque os tribunais do nosso país entendem que a vida já começa bem antes do parto. Existe vida intrauterina. Basta lembrar que os tribunais reconhecem a possibilidade da concessão dos alimentos gravídicos. Os tribunais reconhecem que essas crianças possuem direitos hereditários mesmo antes de nascer. O STJ já reconheceu a possibilidade, inclusive, de uma criança que nem nasceu ainda ajuizar uma ação de danos morais e materiais em razão da perda do pai.
Sem falar no principal direito que essas crianças que estão sendo geradas têm, que é o direito de nascer. Então, do ponto de vista jurídico, os nossos tribunais reconhecem que ali existe sim uma vida que merece proteção. Bem, quando que o nosso ordenamento jurídico considera possível o aborto? Quando é possível o aborto no nosso ordenamento jurídico? Em duas hipóteses, tá? O aborto ele é permitido, gente, quando ele é fruto de um estupro, ou então quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. Esses dois casos estão previstos lá no Código Penal. Então, o aborto somente é possível quando ele é fruto de um estupro ou quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. Certo? Vocês estão percebendo que eu não coloquei aqui o aborto de anencefalo como uma terceira hipótese de aborto. Por quê? Porque o aborto ocorre de algo que está vivo. E o que o Supremo entendeu é que o anencefalo sequer está vivo. Então, tecnicamente, é melhor falar ali em antecipação terapêutica do parto do que falar de aborto, porque não tem vida ali dentro para ser abortada. Esse foi o entendimento do Supremo, tá? Então, a gente tem esses dois casos do Código Penal em que é possível o aborto, mas esse terceiro caso que o Supremo disse, né, do aborto de anencefalo, que não é propriamente um aborto em si. Bem, Gustavo, vamos lá para esse caso concreto dessa menina, então, de 10 anos. Antes de falar especificamente o caso dela, gente, só um parêntese. Eu, Gustavo, sou frontalmente, assim, extremamente contra o aborto. E o meu argumento aqui, ele é jurídico. Deixa as questões religiosas de lado aqui, tá? O meu argumento aqui, ele é sobretudo jurídico. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente reconhece, como os tribunais superiores já reconhecem, que há uma vida ali dentro, uma vida intrauterina, eu não posso dizer que aquela vida ela é menos importante ou que ela merece menos proteção do que a vida da mãe. Por mais que essa criança ainda não tenha nascido, a vida dela é tão digna, merece tanta proteção quanto a vida da própria mãe. Por isso que eu sou contra o aborto, do ponto de vista jurídico. Aí você vai me dizer, Gustavo, a mulher, né, tem que seguir a regra, meu corpo, minhas regras. A mulher, o homem, todo mundo tem o direito de decidir o que fazer com o próprio corpo. Esse argumento não me convence por o seguinte, existe uma regrinha que ela é admitida desde que o direito existe, de que o meu direito vai até onde existe, né, o direito do outro. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Ou seja, eu posso fazer tudo com o meu corpo até o momento em que eu não atinjo outras pessoas. E o fato é que aquela criança que está sendo gerada, ela é já digna de proteção. Então, quando a mulher decide fazer o aborto, ela está atingindo o direito de terceiros. Então, ela não está cuidando exclusivamente mais do corpo dela. Sem falar no direito de terceiros, como o direito de um pai que essa criança nasce, de irmãos, de avós, de outras pessoas que também estão envolvidos ali dentro daquele grupo social. Então, galera, a minha opinião é que do ponto de vista estritamente jurídico, a mulher não deve abortar, salvo casos excepcionais mesmo, porque ela vai estar atingindo o direito de terceiros, tá? O principal terceiro aqui que ela está atingindo é a vida que ela está gerando ali dentro, que já é digna de proteção jurídica segundo os nossos tribunais superiores, ok? Legal, mas é claro, gente, que todo direito nenhum direito é absoluto, todo direito pode encontrar limite em outros direitos. E eu concordo que quando uma vida, uma gestação, puder colocar realmente em risco a vida da mãe, a mulher deve decidir pelo aborto ou não. Porque agora eu tenho uma situação em que eu tenho dois direitos de mesma hierarquia, o direito à vida da criança e o direito à vida da mãe, colocados ali lado a lado, e alguém precisa tomar uma decisão. E eu acho que a pessoa mais correta a tomar essa decisão é a mãe. Bem, só para falar o seguinte, gente, aquele argumento também que às vezes a gente ouve, mas é a mulher que cria, é a mulher que vai, né, ficar com a criança ali 9 meses na barriga. Eu entendo todos esses argumentos, tá, gente? Não tô desprezando esses argumentos, mas eu volto a repetir. Eu acho que
o direito à vida aqui da criança e a expectativa de terceiros que envolvem essa criança fazem com que o direito da mãe de abortar, né, essa criança ceda diante desses outros direitos aí, tá? Do direito à vida dessa criança em gestação e também nos direitos desses terceiros que estão ali em volta. Então, eu não entendo que esses argumentos sejam realmente tão relevantes assim. Ok? Mas voltando aqui, galera. Então, já que eu tenho ali dessa situação de uma vida que merece proteção intrauterina e a vida da mãe, eu acho que cabe à mãe decidir aqui pela possibilidade ou não do aborto quando a gestação em si puder causar um risco verdadeiro, né, à saúde e à vida da mãe. Acho que a mãe deve decidir. Me parece que é esse o caso dessa criança de 10 anos. Todo mundo que conhece uma menina de 9, 10 anos, gente, sabe que ela não tem a mínima condição de gerar um filho. Ela não tem a mínima condição de levar essa gestação adiante. Ora, o corpo ainda não está formado, gente, é uma criança. Como é que uma criança de 10 anos de idade vai gerar outra? Um filho? Não tem condições. Então, assim, na minha opinião, nessa hipótese específica, é absolutamente razoável o aborto, porque exigir de uma criança de 10 anos de idade que ela siga com uma gestação dessa adiante, colocando a sua vida em risco, eu não acho que seja minimamente razoável. Ok, essa é a minha opinião, você pode discordar, não tem problema nenhum, tudo certo. Agora, olha só, e aquelas pessoas que estavam ali se manifestando, na frente do hospital? Gente, eu não estou discutindo o Sarah Winter aqui não, tá? Porque aquela menina não deve ter 2 neurônios na cabeça, uma completa maluca. Me disseram, inclusive, que ela divulgou o nome da criança. Eu não sei se isso é verdade, mas se realmente for, essa menina é doida, né? Tem outra explicação para essa menina. Esse grau de insanidade não tem explicação. Agora, tirando essa maluquice aí de lado, totalmente razoável, defensável e merece proteção o direito das pessoas de ir lá para frente do hospital e se manifestar contra esse aborto. Por mais que eu discorde, que você discorde, está dentro da liberdade de manifestação do pensamento, está dentro da liberdade de expressão. Gente, você não pode partir da ideia de que só merece proteção as opiniões que você concorda. Opiniões que lhe pareçam estúpidas merecem proteção também. Desde que não haja discurso de ódio, merece proteção sim. Quem vai participar do Tribunal da Verdade para dizer qual opinião é estúpida e qual que não é? Se amanhã o Tribunal da Verdade aí disser que a sua opinião, que é favorável ao aborto, é estúpida, você acha que a sua opinião não merece proteção? É claro que merece. Então, tanto quem acha que não deveria haver aborto ali, quanto quem acha que deveria, a opinião merece proteção. Ah, Gustavo, mas chamou o médico de assassino. Gente, eu acho, a minha opinião também é que dentro da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, a gente tem que tolerar um certo exagero, a gente tem que tolerar a retórica, a gente tem que tolerar alguns excessos. Como chamar o Rodrigo Maia de ladrão, os ministros supremos de vendido, o Bolsonaro de genocida. Eu acho que está dentro da liberdade de pensamento e de expressão esse certo exagero, esse excesso na retórica. Desde que não parta, obviamente, para a prática de invadir o Supremo, de jogar uma pedra no Congresso, de invadir o hospital, colocando em risco a vida da paciente ou de outros pacientes ou de profissionais ali. Isso não pode. Agora, a simples manifestação da opinião, eu acho que ela merece proteção constitucional, sim. Se aquilo virar uma calúnia, uma injúria, uma difamação, né, se for algo específico, preenchendo todos os requisitos do tipo penal, aí é uma outra história. Mas do ponto de vista mais abstrato, eu acho que a gente tem que garantir o direito à opinião, a liberdade de manifestação do pensamento e até esse excesso da retórica, né, do exagero, eu acho que isso faz parte também, tá? É isso. Se inscrevam no canal, me acompanhem nas minhas redes sociais. Se você não concorda, coloque seu comentário aqui embaixo. Vamos discutir sem ódio, gente. Partindo do pressuposto que todo mundo quer o bem, que só assim que a gente vai avançar, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.